Boa tarde, galera. Boa tarde. Bom domingo para vocês. Leonardo e Jeane, aqui pela TV Repensar. Nós estamos com um problema técnico com o Ricardo Ajericaba, porque ele transmite, né? Ele vai fazer live da aldeia Maracanã, da onde ele está, no Rio de Janeiro, né? E, infelizmente, está ruim lá, a internet está ruim. Não está dando para ele entrar. A Cleide também queria entrar, também está com problema de internet. Eles tentaram entrar, mas não conseguiram, cair. Exato, tentaram entrar. Então, nós entramos só para poder, né, dar um alô para vocês. E hoje nós temos às 18h30 uma transmissão pela TV Repensar, no site apenas, não tem YouTube, não tem Facebook, não tem Instagram. Tá? Então, Jane, deixa eu dar só um start ali, lá no Instagram, né? Para a galera lá do Instagram, né? Tá ok. Tá. Então, nós estamos ao vivo agora, também pelo Instagram. Acontece que às 18h30 nós vamos ter uma transmissão com flashes ao vivo, lá direto de Teherã, né? Lá do Irã também, mas Teherã da capital, né? Vamos entrevistar hoje, às 18h30, no site e também no aplicativo, né? Estamos com um problema também na transmissão, na TV, está ruim também, mas nós estamos melhorando a imagem, tá? A técnica está atuando. Eu quero agradecer a Suncast, se estiver nos ouvindo aí, obrigado, tá? Pelo apoio. A Cleide entrando, vamos ver. Pegar o aparelho da minha filha. É porque eu fui assaltada e roubaram meu celular. Ah, meu Deus do céu. Tá. Aí eu estou usando um celular mais antigo, acho que era por isso que não estava entrando. Está ouvindo bem? Quer que eu ponha o fone? Ótimo, ouvindo bem. Imagem. Olha o Ricardo aí, vamos ver se o Ricardo entra agora, vamos ver. Tá difícil de conectar. Ô, Ricardo, fecha a câmera e entra com áudio. Fecha a câmera, entra só com áudio. Clica aí abaixo aí, fechar a câmera. Aí diminui o impacto na internet. Com certeza. Aí, talvez com áudio, a gente já fez live com o Cacique dessa forma, porque ele não conseguiu transmitir da aldeia. Ele não consegue transmitir. Ele está ouvindo. O Ricardo, fecha a câmera. Entra só com áudio. Vai cair. Então é o seguinte, olha, Cleide, nós estamos com um problema. Às 18h30, aí caiu. Nós temos uma live importantíssima com a professora Beatriz Bício, a maior, eu acho, na minha opinião, autoridade no Brasil para falar de conflitos no Oriente Médio. Ela cobriu todas as guerras no Oriente Médio, desde a década de 70. Ele entrevistou Saddam Hussein. Fala aí. Ela morou com Yasser Arafat 3 meses. Sim. Entrevistou Mandela. Nelson Mandela. Saddam Hussein, um monte de gente, né? Só os graúdos que ela... Os líderes, né? Os líderes lá. Os líderes mundiais. Ela cobriu todas as guerras no Oriente Médio. Todas, como jornalista internacional. Ganhou vários prêmios. Ela é diretora da revista Terceiro Milênio, né? E uma revista importante na área de... E ela é historiadora também, né? Professora de Sociologia, Ciências Sociais também. Ela é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, vai ser de 18h30 com o sheik iraniano Hussein.
Hussein. Não é Saddam Hussein, só o Hussein. O Hussein, que é iraniano, não é Saddam Hussein. O dele está lá em outro lugar lá. É o Hussein. E aí ele é iraniano, e aí a gente vai cobrir também alguns flashes já ao vivo lá do Irã. Então, eu já estou combinando com ele, ele vai transmitir, nós vamos transmitir diretamente do Irã todos os dias. Vai ter transmissão, eu vou marcar um horário melhor para eles lá. Eu não sei nem qual fuso horário, eu acho que são 8 horas, sei lá, tem que dar uma olhada, né? Para a gente poder fazer a transmissão. De repente, nós vamos transmitir de manhã, né? Que vai ser à noite lá, não sei. Eu tenho que combinar com ele o horário. Vai ter transmissão direta do Irã, vamos fazer a cobertura da guerra no Irã. Ninguém tem, exclusivo, nem Globo tem, só nós. Só nós vai ter. Então, a partir de hoje já vai ter os flashes ao vivo de lá. Ele já mandou o link, né? Mas só pelo site. O site, eu vou botar aqui na tela, ai, meu Deus do céu, www.radioTVRepensar.com. Não tem o BR. radioTVRepensar.com, sem o BR. E ali você vai transmitir, e lá também na página nós temos uma sala de chat, pode comentar ali, fazer os comentários, bater papo ali. Tá? Boa noite, Hipólita. Então vocês vão conversar entre vocês, uma sala de chat, é um WhatsApp. Né? Então, essa entrevista agora com a Cleide, que é escritora, psicanalista, professora, é complicado porque o pajé, né, o pajé Ricardo Juricaba, que é lá da aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro. Bota aí. Deixa. Eu vou botar mudo aí. Continua aí. Continua, beleza. Galera, boa tarde a todos vocês que estão assistindo. Nós tivemos um problema técnico com o pajé que iria fazer a live conosco. Ele está sem internet, tentou entrar, mas caiu umas 3 vezes, não está conseguindo. Às 18h30 nós temos uma live com o sheik iraniano e vai ter flashes do Irã ao vivo. Agora nós estamos com a Cleide, ela vai se apresentar, com a Cleide Regina, com a nossa companheira, que já escreveu um livro. Nós estamos falando sobre espiritualidade nesses tempos de conflito e que o povo está doente, né? A maioria das pessoas está com depressão. E o que a espiritualidade traz para nós nesse momento tão tenso da humanidade, que a gente liga a televisão ou vai na internet, a gente vê falando de conflito. Então, a gente sente que a humanidade está... o caminho que ela está tomando. Como que a gente vai transcender essa situação? Eu vou deixar ela falar um pouco aqui, a Cleide, falar um pouco sobre a questão da espiritualidade. É até bom que ela vai divulgar o canal dela, ela é psicanalista, e vocês acompanhem ela também lá. Boa tarde, Cleide. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu vou aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho. Ontem eu estava gravando um vídeo, não sei porque o vídeo ficou incompleto, sobre espiritualidade e a diferença entre esquizofrenia e mediunidade, porque a esquizofrenia ela se confunde muito com a espiritualidade. O esquizofrênico pensa que está tendo telepatia, pensa que está incorporando um espírito, né? E eu consegui falar, dissolver um pouquinho as duas coisas, sabe? Porque eu tenho muita experiência nesse campo. E o meu canal, ele é um canal de diálogo, de conversa e de história. Porque, assim, eu não me coloco ali muito como psicanalista, nem muito como professora, nem muito como escritora, mas sim como ser humano. Porque há coisas que a gente não pode misturar, né? Ciência com religião, né? Não podemos misturar. Mas acaba que a gente não consegue dissociar. Mesmo a gente não mudando, né, Cleide? A gente não dissocia, porque a gente traz esse saber. Então, eu vou falar um pouquinho agora, gente, se vocês me permitem. Claro. Bom, o meu canal se chama Histórias e Conversas Essenciais, né? É um canal bem simples. Olha o Ricardo aí. Eita! Conseguiu! Nosso pai. Ô, Ricardo, seja bem-vindo.
Olha, o Adilson, e depois eu entro em contato contigo. Vou mandar o card aí para você. É de 8h30. Aí, nosso pajé entrou. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, pajé. Tudo bem, Parente Ricardo? Caruca e André, Jeane, Léo, Caruca e André. Na minha casa, a internet é muito ruim, por isso que eu fiquei, né, assim, quando você falou que queria fazer uma conversa, eu pensei que fosse eu e você particular, como a gente fez outro dia, né? Aí, porque quando faz assim, mas eu achei tão importante uma o que você transmissão assim para público, que eu estava num momento tão delicado, e eu achei tão importante que eu queria dividir esse saber dele com vocês de casa, porque a humanidade está numa situação difícil. A Cleide, psicanalista também, ela sabe disso. Como que a sociedade está doente, do modo geral. Então, para mim, foi tão pertinente essa conversa que eu falei assim, não, eu tenho que trazer um pouco para o pessoal de casa, para a gente compartilhar o que foi bom para a gente. Aí eu vou deixar só a Cleide terminar de se apresentar e aí a gente vai passar para o nosso pajé Ricardo, ok? Eu vou falar bem rápido, porque depois dessa live tem uma entrevista muito importante, a gente não pode estender muito, né? Então, por hora, eu vou falar só do CID F44.3, CID 10, F44.3 da medicina, né? Eu não sou médica, não tenho lugar de fala como médica, porque não sou, mas esse CID, ele fala de estado de transe e possessão. Então, eu só quero falar sobre espiritualidade e também de saúde mental, no sentido de que esse CID, ele, na verdade, não é que ele está assumindo que exista um transe ou que exista uma espiritualidade, porque a ciência ela não pode se envolver com religião, mas ela consegue assumir que quando um paciente está num surto muito contundente, né, ele se parece com um possuído, se parece com alguém incorporado e fica difícil de diferenciar um paciente doente de alguém incorporado. A pessoa vira um verdadeiro endemoniado, vamos dizer assim. Então, o que eu gravei no meu vídeo ontem, só para resumir, é que a diferença entre mediunidade e esquizofrenia, por exemplo, porque a esquizofrenia ela traz vozes, traz a percepção de alguém falando com a pessoa, né, que é esquizofrênica, né? Alguém, ela pensa que tem alguém ali falando com ela, ou ouve vozes, escuta alguém falando com ela em pensamentos, pensa que está tendo telepatia. A diferença entre ser um doente mental e ser um médium é que o médium ele vai trazer da espiritualidade conhecimentos que ele não tem. Por exemplo, um médium, ele recebe, por exemplo, uma carta psicografada com conhecimentos que não são deles, que são da pessoa o espírito que incorporou nele. O esquizofrênico não, ele vai ter apenas alucinações e devaneios oriundos da própria mente dele, ele nunca vai ter um conhecimento novo, ele nunca vai conseguir falar um idioma diferente, com lógica, com sensatez, ele nunca vai conseguir trazer um conhecimento científico dentro daquele delírio que ele tem. Só que o delírio do esquizofrênico e a mediunidade são coisas extremamente tênues, e a gente não pode descartar a possibilidade da espiritualidade perturbar a vida do esquizofrênico também, e do esquizofrênico também ser médium, além de ter a sua doença mental. Então, quando a medicina ela lançou esse CID-10 F44.3, ela não está falando exatamente que o paciente é um possuído, mas ela está falando que ele se parece muito. E é uma coisa a se pensar. Agora, desculpe, agora eu vou deixar o Ricardo falar, que é o nosso ator principal aí, a nossa estrela aí do momento. Queremos muito ouvir o nosso pajé aí. Jane, falta de pergunta, eu tenho pergunta para fazer para o Ricardo. Faça aí, Jane, conduz aí. Vamos passar para o parente Ricardo. Ricardo, nesses tempos tão tensos, nebulosos que a humanidade está vivenciando, estamos caminhando, qual que é a opinião sua, enquanto pajé, enquanto indígena, na espiritualidade? A Cleide trouxe para nós esse apanhado
mas com o saber dela, enquanto pessoa espiritualizada, e da ciência. Mas a gente tem a espiritualidade indígena, que é uma espiritualidade que transcende todos esses outros saberes. E aí a gente vai passar esse diálogo para o nosso pajé Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Catu, Caruca e Andé, boa tarde a todos e a todas. Xerera Ricardo Ayuricaba Tupinambá, Ixé Avapaié Taua Maracanã Suí, Restauração Tupinambá Ilhota Suí, Ixé Paié Caraíbebé, Cuecé Coaba Caraíbebé Imaçuí. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Ricardo Juricaba Tupinambá, da Restauração Tupinambá do Rio de Janeiro e da aldeia Maracanã. Sou pajé da antiga tradição dos Caraíbebé, né? Pajé da tradição do fogo, né? Do fogo de Tupã, do fogo sagrado, que na linguagem do homem branco poderia se chamar, né, o fogo do Espírito Santo. Bom, antes de mais nada, queria explicar a razão do meu atraso, porque na minha casa, né, ali é cercado de morros, é quase como se eu estivesse dentro da cratera de um vulcão, e também tem muitas árvores, tem mata, então aí a internet pega muito ruim. Eu tentei entrar por lá, não consegui, tive que vir aqui fora, aqui na rua, né, onde tem um pouco de barulho de trânsito, mas para, em respeito, poder participar aqui com vocês. E tem o problema também aqui da minha bateria, que ela descarrega rápido, né, já está em 76%, então eu vou ficar aqui enquanto houver bateria, enquanto houver tempo, mas na luz de Tupã, no fogo sagrado, né. Bom, então, respondendo à colocação da Giane, né? Tudo isso é bastante simples e ao mesmo tempo é bastante complexo, né? Porque todo o ensinamento espiritual verdadeiro, e a gente há de convir que existe muita farsa, né? Se a gente pensar em Jesus, né? Jesus, quando caminhou aqui na Terra entre os humanos, ele mesmo apontou isso, né? Os fariseus, os escribas fariseus, os falsos profetas, né? Os cegos tentando guiar cegos, os sepulcros caiados, enfim, tem toda essa apropriação falsa, mentirosa, né? Hoje estamos na era da pós-verdade, tudo hoje em dia é falsa notícia, né? Para usar pelo menos o termo em português, não ficar falando em inglês, né? Para a gente bem decolonial e bem restaurador na retomada, né? Então, hoje em dia tem muita falsidade, falsificação, né? Jesus expulsou os vendilhões do templo, não foi à toa, é porque eles estavam ali usurpando um espaço que se pretendia ser um espaço de busca, né, do sagrado, do divino, do real e verdadeiro divino, e estavam se usando aquele espaço para ganhar dinheiro. E o ensinamento de Jesus é bem claro, ele diz muito claramente: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, onde ferrugem consome. Amai ao sagrado divino sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Então essa é a essência, né? Quando se diz amar ao sagrado divino sobre todas as coisas, amar o divino, real e verdadeiro sobre todas as coisas, isso significa buscar o despertar da alma, né? Na linguagem do homem branco, a salvação da alma, né? Na nossa linguagem, traduzindo para o português, na linguagem tupinambá, é o despertar da alma do sonho que é este mundo aqui, que Jesus chama de o chiqueiro de porcos, né? Na parábola do filho pródigo. Então estamos todos longe da nossa casa, estamos todos aqui no mundo dos sonhos, estamos todos aqui na Matrix, estamos todos aqui no mundo das ilusões, no universo da queda, e aqui, então, prevalece não a luz, não a sabedoria, mas
o sombrio, a escuridão, a mentira, né? Por isso é dito que a força negativa, o espírito destruidor negativo é o pai da mentira, porque aqui é onde prevalece e predomina a ilusão. A primeira ilusão que se tem aqui é de que fazemos parte daqui mesmo, né? Que não somos seres de origem divina, somos seres daqui. E essa ilusão, né, cria também uma segunda ilusão, que é a ilusão de que somos indivíduos, ao invés de sermos seres conectados com o divino, com a plenitude, né, com a consciência divina, com a onisciência, com a eternidade, com a sublime perfeição de ser um todo integrado, conectado a essa plenitude que é o ser divino, que é o que na linguagem do homem branco é chamado, diria simbolicamente, de paraíso, né? Esse paraíso, esse céu, representa simbolicamente nessa linguagem o mundo divino, o mundo real e verdadeiro de plenitude, que não tem nada a ver com esse mundo aqui. No mundo divino, a nossa alma é conectada com todas as outras almas e com o grande espírito divino, com o todo, com o um, né? Mas aqui nós temos essa sensação de que somos indivíduos, e aí, né, caímos na farsa do egoísmo, caímos na tentação do egoísmo, e nos tornamos, então, seres que acreditam que somos individuais, não conseguimos acessar a consciência dos outros indivíduos, das outras pessoas, e, né, comerás o pão com o suor do teu rosto. Então, nós somos esses seres que rastejam aqui no mundo da ilusão, comendo a comida dos porcos e achando isso muito bom e querendo juntar mais comida, um chiqueiro mais bonito, queremos construir chiqueiros de ouro, chiqueiros chiques, chiqueiros da moda, queremos fazer essa ilusão ainda mais ilusória, né? E para fazer isso a gente compete uns com os outros, pisando uns nos outros, com egoísmo, com individualismo, com a negação daquilo que todos os enviados divinos ao longo de sempre, de todos os séculos e milênios e eras passadas, presentes e futuras, sempre ensinam que, na verdade, a nossa verdadeira condição é luz e amor. E quando a gente acha que a gente é um ego, né? E o ego é esse aspecto, digamos assim, da personalidade e da psique humana, que por natureza, né? Por ser ego, ele é egocêntrico, ele quer trazer tudo para si. Quando ele doa alguma coisa para outra pessoa, é por algum interesse, né? Então, essa é a condição humana. E aí, né, o que nós precisamos fazer é inverter isso, né? Ao invés de cultuarmos o ego, devemos fazer aquilo que é o que todos os pajé, caraibebé, né? Porque existem vários tipos de pajé, como existem vários tipos de religiões no mundo, como existem vários tipos de doutrinas, de explicações, algumas que estão lá na essência verdadeira, outras que agregaram um monte de penduricalho mentiroso para ludibriar o povo, a população, né? E a gente pode aprofundar isso num outro encontro, mas basicamente o que nós temos aqui é a ilusão do ego, e essa ilusão do ego se expande na ilusão de querer ajuntar tesouros na terra, de querer juntar poder, riqueza, né? Quando Jesus, por exemplo, como um desses, né, filhos da luz, né? Quando se diz que Jesus é filho do Pai, significa que ele é um filho da luz, ele é uma expressão nesse mundo do grande Espírito Divino, da plenitude do do divino, da perfeição. Então, quando ele vem aqui e ensinar essas coisas, ele diz muito claramente que o amor é o caminho, né? Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo, e amai ao sagrado divino sobre todas as coisas. Então, quando não se pode seguir dois caminhos ao mesmo tempo, não se pode, né, correr atrás de dois coelhos ao mesmo tempo, não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, né? Não se pode servir o amor e a luz e ao mesmo tempo querer juntar tesouros na terra. Então isso é muito claro.
E o que a gente vê hoje em dia no planeta, quer dizer, sempre foi assim, né, porque é da natureza deste universo aqui, mas a gente vê hoje em dia muito claramente que esse egoísmo, transformado num egoísmo muitas vezes ampliado em termos de um racismo, de um nacionalismo, né, de um país lutando contra o outro, querendo massacrar o outro, querendo superar o outro para poder, acho que esse país que vencer. Alguém falou alguma coisa? O áudio está ruim aqui, eu não consigo ouvir direito. Não, eu acho que não. Cleide, quando eu vou fechar teu áudio, quando quiser falar, você abre, está dando ruído aí. Pode continuar, o Ricardo, pode continuar. Então, o que a gente vê, por exemplo, nas guerras, é a disputa ou de um país tentando massacrar o outro para roubar as riquezas do outro, ou dois países que querem mutuamente roubar a riqueza um do outro, e aquele que triunfar vai se tornar mais opulento, mais rico, né, juntando mais tesouros na terra, e tudo isso é contraditório com aquilo que nós ensinamos como Caraí-Bebé, como Pai da Luz, como portadores do fogo sagrado, do fogo de Tupã. Tupã é um termo da nossa língua que significa divino, sagrado. Muitas vezes, muita gente traduz, né, esse termo como um sinônimo de termos usados nas religiões e nas concepções do homem branco, mas eu prefiro falar dentro do contexto da língua e da cultura, ou melhor, da cosmovisão, da cosmopercepção, das explicações espirituais do meu povo tupinambá. Então, Tupã é o espírito divino, é o grande espírito divino que é onipresente, que está presente em tudo e que pode ser chamado por outros nomes, né? Como Quaraçu, né? Quará é a luz, o brilhante, né? O sol, a luz. Então, ninguém adora o sol físico, né? Então, tem muita gente que é ignorante e acha que quando a gente fala Quaraci, a gente está falando do sol físico, a estrela aqui do sistema solar. Não é isso. Quaraci, a gente está se referindo à luz divina, à luz espiritual, né? É aquela história, né? A gente não deve ficar também jogando pérolas aos porcos, porque muitas vezes tem pessoas que buscam a luz e tem pessoas que apenas querem perseguir, né, os filhos da luz, e aí fingem que são buscadores da luz para simplesmente deturpar aquilo que a gente fala e nos perseguir, como foi feito com Jesus, como foi feito com vários outros no passado, né? Mas só que nós estamos, então, neste tempo atual, vivendo um momento espiritual do planeta, do mundo, do universo, da sociedade ou das sociedades, diferente, um momento muito especial, que é o momento em que a luz está vindo iluminar o mundo e iluminar essa treva, essa sombra, essa escuridão deste planeta. E por isso, muita coisa está aparecendo, né? Os egoístas que fingiam que eram bonzinhos estão mostrando a sua cara, né? As pessoas que eram meio barro, meio tijolo, né? Que tentam seguir dois caminhos ao mesmo tempo, essas pessoas também estão sendo iluminadas no sentido de serem orientadas ou estimuladas, melhor dizendo assim, para se decidirem, né? Ou vai seguir a luz ou vai ficar na treva. Não dá para seguir dois caminhos ao mesmo tempo. E aí, então, a gente, resumindo um pouquinho, depois a gente pode aprofundar com algumas perguntas que, por virtude, apareçam, mas nós estamos vivendo esse período em que as máscaras estão caindo, os sepulcros caiados estão desmoronando e mostrando o que tem por dentro. E cada um vai mostrar o que tem por dentro. E cada um é autor dos seus plantios. E cada um vai colher apenas aquilo que plantou. Porque se fosse para a gente chegar aqui e resolver o problema do mundo com um milagre, né, isso já teria sido feito há muito tempo. Não é assim. Na verdade, a gente traz a luz, orienta a humanidade, orienta as pessoas de qual caminho a ser seguido, e aí as pessoas ouvem e decidem se elas vão seguir o ego, né, se vão seguir aquilo que o homem branco chama de Satã,
né? O mal, o ego, o egoísmo, a ganância, a mentira, que se traveste. Esse mal, é importante as pessoas entenderem que ele tem duas faces também. Tem uma que ele finge ser bonzinho e tem uma que ele mostra que é mal. Mas aí, né, ele mostra que é mal para outra face dele, que finge que é bonzinho, né, iludir as pessoas. Então, é preciso ter o discernimento. E para ter o discernimento, é preciso estar conectado com a luz divina. E para estar conectado com a luz divina, é preciso amar essa luz sobre todas as coisas. Buscar lá no fundo do coração, ansiar com todas as forças a luz divina. O retorno ao mundo divino. Entende? Então, nesse momento que a gente está vivendo, é o momento em que essa luz entra para desmoronar todas as mentiras, para mostrar quem é quem, e para que as pessoas possam colher aquilo que plantaram e também fazer, ainda nesses últimos tempos, né, dessa grande colheita, possam fazer plantios de luz, de amor, né, amor verdadeiro, e que possam, então, com base nesse amor à luz, em primeiro lugar, e no amor à humanidade e amor a tudo que existe de vivo, de vida nesse planeta, que é, né, uma expressão, ainda que imperfeita, mas todos os seres vivos, todos os seres humanos, por exemplo, têm uma alma que tem uma origem divina. Então, quando você ama um ser humano, né, de verdade, você está amando a divindade nele, né? Por isso que existe aquela expressão originária do budismo que diz Namastê, né? Quer dizer, o espírito divino que existe em mim saúda o espírito divino que existe em você. Então, quando a gente ama o próximo, a gente está amando também ao sagrado divino. Não é só obedecendo uma lei, né? Porque o espírito divino, ele é onipresente, né? Então, ninguém precisa, não tem como se esconder do divino, né? Não tem como enganar ao divino, e muito menos também não é possível lutar contra a luz divina, né? Apagar a luz divina ou agredir, atacar, flechar, atirar, metralhar, fuzilar a luz divina, sabotar a luz divina. Os mensageiros da luz, os filhos da luz, os Paié, Caraibebé, não só do povo tupinambá, mas de todos os povos ao redor do planeta, onde existem, né, verdadeiros e falsos, né, espíritos divinos vivendo na Terra, né, para poder trazer essa luz. Todos nós trazemos esse fogo sagrado e iluminamos. E a treva se revolta, a treva quer apagar a luz, né? Só que não é possível, né? E nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento de grandes decisões. As pessoas precisam decidir qual caminho elas vão seguir. O caminho da luz, o caminho de busca do sagrado de todo. Fui eu, fala, desculpa. Tudo bem, se as pessoas elas precisam decidir se vão buscar o caminho de retorno ao mundo divino, ao sagrado divino, salvação da alma. Cada um usa o termo que quiser, né? Desde que seja honestamente, verdadeiramente, de forma pura e de forma curada, né? Ou seja, de forma santa, de forma verdadeira, ou escolher se apegar aos tesouros da terra, ao egoísmo, à ganância, à competição, ao individualismo, ao invés da cooperação, do amor, da gentileza, da generosidade, da fraternidade, da sororidade, da bondade, não uma bondade burguesa, não uma bondade interesseira, não uma bondade egoísta e aparente, mas a bondade verdadeira é amar ao próximo como a ti mesmo. Tudo que você quer e luta para ter para você, você deve lutar também, deve querer para todos e lutar também para todos, de mãos dadas com os demais, para que todos possam ter o mínimo de dignidade aqui humana nessa vida, mas sabendo sempre que não devemos nos apegar a nada nessa vida aqui, nem a riquezas, as grandes riquezas da ostentação, dos poderosos, dos milionários, dos bilionários, e nem a pequenas coisas, né? Tem gente que se apega a uma camisa, se apega a um jarro,
não devemos nos apegar a nada, porque a Ô, morte Ricardo, é... deixa eu fazer uma pergunta, que é curiosidade de muita gente. O pajé, como é que é o pajé? Ele entra em transe, por exemplo? Ele entra em transe. Ignorância, tá? Pergunta. Me desculpe se ignorância mesmo. Se ele entra em transe como no candomblé, na Umbanda, ele entra em transe, como é que é? Como é Bom, que ocorre? então, Léo, como eu estava dizendo antes, existem vários tipos de pajé, como no mundo existem vários tipos de práticas espirituais, né, entre aspas, religiões ou religiosidades, e eu não posso falar por todos, porque cada um tem a sua história, tem a sua forma, e como eu disse, tem as formas que são Não tem um mentirosas para padrão, né? enganar. Não tem um padrão fixo, né? Não tem. Olha só, o que eu posso dizer basicamente assim, né? Cada mensageiro da luz, né? Por exemplo, Buda, Krishna, Jesus e outros, né? Quando ele vem, ele traz um ensinamento para aquele povo, para aquela região, para aquela época, para aquele período, adaptado à cultura da época, né? Bom, então, o que eu posso falar é sobre a espiritualidade, né, a prática espiritual, porque nós indígenas, a gente não usa o termo religião. Por quê? Porque religião é uma instituição social, é uma entidade social, né, uma organização social que possui uma doutrina, possui templos, possui uma estrutura administrativa. Isso é a religião. Espiritualidade é outra coisa. Espiritualidade é um ensinamento divino que vem de tempos em tempos através dos Caraí-Bebé, né, dos portadores da luz, através dos mensageiros, né, como eu disse, né, na linguagem hindu, por exemplo, é chamado de avatar, aquele que é enviado do divino para ensinar, né, e trazer luz ao mundo, ensinar o caminho para a salvação da alma, para a libertação. Só que os seres humanos se apropriam com o passar do tempo desses ensinamentos, distorcem tudo e acabam, né, criando doutrinas distorcidas. O ensinamento divino não é uma doutrina, é a luz viva, é a sabedoria viva que se manifesta de tempos em tempos para a salvação da alma, digamos assim, usando a linguagem do homem branco, ou na linguagem tupinambá, traduzida para o português, a libertação e o despertar da alma desse mundo dos sonhos para retornar ao mundo divino, ao céu, ao nirvana, enfim, termo que se use em cada tradição cultural. Mas, então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, Léo, no caso tupinambá, a gente não entra em transe, né? A gente, assim, o que seria um transe? Um transe seria uma alteração do estado de consciência, aonde a pessoa geralmente, né, ela perde a consciência enquanto pessoa e passa a manifestar a consciência de algum ser, entidade, espírito, enfim, né? Isso falando de forma bem simples e bem genérica. No caso nosso, Tupinambá, a gente não entra em transe, a gente está permanentemente em contato com o ser divino, certo? Então, assim como quando você pega o seu dedo, você encosta o seu dedo, por exemplo, na sua perna, na parede, numa árvore, numa flor, né? O seu dedo é parte de você. Então, nós somos partes do ser divino, mas estamos nos manifestando aqui como seres humanos, né? Porque para a gente falar com seres humanos, a gente tem que viver a experiência dos seres humanos e estarmos no mesmo nível dos seres humanos para poder falar a eles e a elas, né? De forma que eles possam nos ver. Porque se chegasse uma voz do céu falando, né, seria assim, causaria medo, e todo mundo iria, né, entre aspas, fingir que acreditava naquela voz porque está com medo. A gente não quer causar medo nas pessoas, a gente quer despertar a alma, tocar a alma com o fogo sagrado, e esse fogo sagrado que nós portamos no nosso coração, no nosso ser, a gente toca as almas das pessoas, e isso gera dois efeitos, basicamente.
Aqueles que buscam a luz vão se sentir atraídos por essa luz, e aqueles que rejeitam a luz, que se apegam à sombra, às trevas, né, à ilusão, à ganância, à ambição, ao egoísmo, esses vão se sentir incomodados. E muitos que estão no meio do caminho, né, que não são nem os piores seres humanos, nem são aqueles que estão cansados de comer a comida de porcos, mas estão ali no meio do caminho, e aí em várias gradações, né, diferenciadas desse estar no meio do caminho, essas pessoas também muitas vezes vão se sentir atraídas pela luz, mas depois também muitas vezes elas rejeitam a luz, porque a luz é essa voz, como a voz de Jesus que disse: pega tudo o que tens, compartilha com os pobres e me segue. Compartilha com os pobres é uma metáfora, uma parábola que significa se desapegue, pare de amar e de se apegar às coisas deste mundo ilusório, aos tesouros da terra. Pare de se apegar e venha buscar a luz, né? Só que as pessoas não querem, as pessoas querem sempre seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Querem seguir a luz, mas ao mesmo tempo querem ter pequenas ganâncias, pequenas ambições, e outros ainda grandes ambições, grandes ganâncias, né? Grandes cobiças. E aí, né, a violência, a guerra é uma expressão dessa cegueira humana, cegueira do ego, ampliado numa cegueira de uma sociedade como um todo, de uma nação, de um país, que ataca o outro por ganância, né? Para dominar o outro. Porque a regra desse mundo é que os indivíduos, as sociedades, as nações queiram sempre submeter o outro para poder explorar o outro, para poder sugar o outro, para poder enriquecer à custa do outro, porque as pessoas querem riqueza, querem poder, querem a soberba, né? A vaidade da soberba, da ganância, do orgulho, de querer ser, né, neste mundo aqui, como se isso tivesse algum sentido, tivesse algum valor espiritual, e não tem. E falo isso como Caraí Bebé. Como Pajé, Caraí Bebé. Ricardo, mas tem uma situação, nós estávamos conversando, que é muito pertinente. É que você deixa claro, e você e outras linhas, vertentes religiosas, espirituais, que nós estamos num ponto decisivo da humanidade, entre você escolher ser luz e você escolher ser as coisas negativas. E, inclusive, nós estamos na disputa entre material e entre espiritual, porque quando a pessoa é altamente materialista, ela só está em busca do ego dela, em busca de ter, e não se preocupa com o que vai acontecer com o restante do mundo, ela é materialista. O espiritual ali já se foi, está bem abafado, quase não tem vestígio. E aí, essa colocação que eu queria, essa vertente que eu queria levantar, de que quando você fala na visão indígena também, que coincide com outras vertentes religiosas que falam, nós estamos num momento crucial da humanidade de decidir entre o caminho do bem e do mal. Você podia falar isso? Então, eu tive que fazer esse preâmbulo para poder contextualizar, para que as pessoas entendam quando eu chegar nesse ponto que você tocou agora, né? Eu já havia até pincelado um pouquinho, mas eu preciso repetir, né? Quando você fala caminho do bem, caminho do mal, existe um simulacro, uma farsa de um falso bem, né? E um mal. Existe um falso bem e um mal verdadeiro, né? E esse falso bem e esse mal verdadeiro juntos são um verdadeiro mal, porque todos levam de uma forma ou de outra ao apego. Entendeu? Ao apego. Então, o caminho espiritual é o do desapego, do desapegar-se desse mundo e buscar o sagrado divino, o retorno à nossa verdadeira casa, entre aspas, tá? Porque muita gente fica levando literalmente, achando que o céu, o mundo divino, tem uma casa lá, tem uma morada, tem um lugar assim, igual tem aqui. Não tem, não tem nada a ver. O mundo divino tem uma natureza, vamos dizer assim, ambiental, né? Completamente diferente. É tudo... Bom, não dá para explicar porque não dá para explicar uma coisa que as pessoas não tocam, não veem. Então, qualquer explicação que eu dê vai sempre ser abaixo e aquém da realidade espiritual. Mas eu posso dizer que o mundo espiritual é feito de luz, é feito de
de uma luz muito intensa, onde todos nós somos luz e estamos conectados. Por isso que o amor, amar o sagrado divino e amar ao próximo como a si mesmo, é um primeiro passo, é um passo para essa reconexão, para esse despertar, né? Porque quando a gente sente, quando a gente ama, ainda que humanamente e de forma imperfeita, a gente sente lá no fundo que somos conectados aos outros seres e ao todo, ao universo, à eternidade, ao mundo divino, né? A tudo que existe. E tudo que existe não é nem esse universo vasto feito de estrelas que a gente vê nos programas de astronomia ou olhando no telescópio. É um mundo, a vastidão do universo real e verdadeiro é muito transcendente, transcende muito toda essa fisicalidade que a gente pode acessar com os nossos sentidos físicos. Mas então, estamos vivendo nesse período aonde a luz desce, né, ou penetra aqui nesse universo para separar o joio do trigo. Vamos falar em linguagem clara. E separar o joio do trigo significa dizer espiritualmente, energeticamente, né, espiritualmente para as pessoas: olha, é preciso, agora é o momento da colheita. É preciso que você se defina, se decida. Você quer seguir a luz, não o falso bem, né, não o mal e o falso bem, porque ambos são um verdadeiro mal. Mas o bem verdadeiro é se desapegar e buscar o sagrado divino. Não sei se esse conceito, essa explicação é sutil demais, né? Mas com o tempo as pessoas vão entendendo que existe um falso bem, né? Que finge ser o bem verdadeiro, se coloca no lugar do bem verdadeiro para enganar as pessoas, certo? É claro que é melhor você dar um prato de comida do que negar um prato de comida. Mas o simples fato de dar um prato de comida não vai despertar a sua alma, né? A sua alma só vai despertar se você realmente buscar de todo o coração esse mundo divino. Fazer o bem horizontal, o bem normal, o bem social, desde que seja bem mesmo, né, bem assim, uma coisa boa para todas as pessoas, isso é melhor do que fazer o mal. Mas esse bem, por si só, não salva a alma, não desperta a alma de ninguém. É melhor do que fazer o mal, mas o que vai realmente fazer com que a pessoa tenha sua alma desperta e consiga despertar desse sonho e voltar para o mundo divino, como na linguagem de Jesus, né, voltar para a casa do Pai, é você ansiar de todo o coração, assim como a corça anseia pela água cristalina do riacho, é preciso que a nossa alma desperte, né, do sonho e comece a ansiar. Quando a alma começa a ansiar, o nosso ser pessoal, humano, nossa personalidade, se ela se conecta à alma e se ela se desliga, se desapega do ego, então começa a trilhar o caminho. Mas existe muita ilusão, muita mentira, muita farsa, muita fraude para desviar as pessoas, e o ego fica o tempo todo regateando, barganhando, né? Como na metáfora, né? na história lá de Jesus, quando Jesus estava jejuando no deserto, e aí vem a força do mal, o espírito maligno, e diz: não, se você me adorar, eu te dou tudo isso aqui no mundo. E é isso que a gente vê hoje em dia, né? Todo mundo querendo as riquezas do mundo, né? E fingindo que tem uma vida espiritual, uma busca espiritual, mas na verdade o que todo mundo quer é coisas materiais, poder, riqueza, festas, viagens, carros de luxo, carros importados, casas de luxo, né? As pessoas querem a riqueza, se apegar à riqueza, mas a gente diz, né? Esse templo, né? Esse edifício, por mais bonito que seja, a gente pode destruir, derrubar ele, né, e erguê-lo em 3 dias. Quem tem ouvidos de ouvir e olhos de ver, que veja e ouça. Então, nesse momento que a gente vive, é o momento da separação do joio e do trigo. Mas quantos vão querer realmente buscar o caminho da luz? Isso aí, só cada um no seu coração, na sua vida, na sua prática de vida, que vai poder responder. Porque pelos frutos se reconhece a árvore, pela prática é que a gente pode saber quem é da luz e quem é da treva e quem está ali indeciso ainda. E é importante também lembrar, né, que isso é
o que na nossa cultura, na nossa espiritualidade, na nossa filosofia, na nossa cosmologia tupinambá, é chamado da lei de Có, a lei do plantio e da colheita. As pessoas não podem plantar jiló e colher morangos, né? Então, não esperem que vai passar a vida toda se apegando ao egoísmo, à ganância, e na hora que morrer vai se arrepender que vai para o mundo divino, porque a sua energia está muito baixa, você não vai conseguir voar para o mundo divino com toda essa carga de apegos que se tem. Então a gente precisa dizer algumas coisas de forma bem direta, né, para que as pessoas saibam que elas colhem o que plantam, né? Porque se não fosse assim, né, o mundo divino, a força divina, o espírito divino chegava aqui, pronto, ó, tá tudo ruim aí, tá todo mundo fazendo perdido aí, se apegando às coisas, né, ao egoísmo, então vou desfazer esse mundo, vou botar todo mundo pro céu de novo e pronto, né? Não é assim que acontece. Por que não é assim? Porque isso interferiria no livre-arbítrio das almas. Isso não pode acontecer. Isso não acontece assim porque as almas têm livre-arbítrio, né? Elas precisam ter a liberdade de fazer o que quiserem, né? Que é buscar a treva ou buscar a luz. E cada um vai colher luz ou treva conforme o que houver plantado. Quem planta luz, colhe luz. Quem planta treva, vai colher a treva, vai colher, continuar vivendo no chiqueiro e comendo comida de porcos, né? Durante toda a sua vida, a sua existência nesse universo. Alguma pergunta? Não, eu não. Tô. Ô, Jane, quer perguntar alguma coisa, Jane? Ô, Leo, abre o microfone da Cleide, que ela ia fazer a pergunta. Ué, tá, eu vou abrir, Cleide. Tá, fala, Cleide. Tá ouvindo agora? Sim. Tá ouvindo? Ricardo, eu queria perguntar duas coisas. A primeira coisa, hoje, assim, a gente sempre aprendeu, assim, né, desde pequeno na escola, que o pajé ele também tem uma função de médico da tribo, também tem uma função curativa. E outra coisa que eu queria perguntar seria sobre a cultura indígena. Assim, quanto que um pajé hoje ele é participante como medicina indígena e quanto que a cultura tupinambá se misturou com a cultura do branco, quanto que ela se perdeu nesse período todo aí que você se tornou. E como é que você se tornou um pajé? Como é que é escolhido isso? São 3 perguntas, na verdade. Primeira pergunta, medicina, né? Como é que é a relação da espiritualidade com a medicina indígena? Como é que está a cultura Tupinambá hoje, depois de tanto conhecimento e contato com o homem branco? E qual era a terceira? Como eu me tornei pajé. Como você se tornou pajé? Bom, vou começar pela terceira. Vou começar respondendo a terceira pergunta. Bom, ninguém se torna pajé, né? O pajé já nasce pajé. Ele já nasce desde criança com essa intuição, com essa consciência de que ele é um ser que veio à Terra para trazer luz e para orientar, né, para difundir essa luz espiritual, né? Luz, e aí é no sentido bem realista mesmo. Luz é luz, né? Só que não é uma luz comum desse mundo, né? Bom, a outra pergunta, pajé também faz o papel de médico. Bom, veja bem, nas sociedades antes da invasão de Pindorama, né? O nome desse país na nossa língua é Pindorama. No Brasil foi uma invenção do homem branco, né? Então, antes da invasão de Pindorama, os pajé, e a gente já sempre teve, pelo menos assim, simplificando, 2 tipos de pajé. O pajé Poçanongara, que é o pajé que trabalha mais como médico, com remédios de plantas e de outros elementos da natureza, e também de cura com as mãos, né? E tem o pajé Caraibebé,
que é o pajé que vai cuidar mais da questão espiritual. Claro que o pajé Poçanongara, um médico indígena, ele também tem conhecimento sobre a parte espiritual e vice-versa. O pajé Caraí-Bebé também tem conhecimento sobre plantas medicinais, sobre como curar com as mãos, né? Só que um vai se voltar mais para a cura do corpo e da mente, né? Como atuando também como um psicólogo, como se fosse um psicólogo, né? Para usar uma linguagem contemporânea, né? De orientar as pessoas quando as pessoas têm algum problema na vida, uma dificuldade, né? E a gente vê isso, né, também em várias outras formas de etnias, outras etnias. Porque uma coisa que é importante também, fazendo um parêntese rápido, a gente não usa o termo tribo, tá? A gente usa o termo povo ou etnia. E quando se refere ao local de moradia, a gente fala, a comunidade, né? A gente fala Tawa, ou aldeia. Tawa na língua tupinambá e aldeia em português. E quando se refere a um povo, a gente diz que é o povo tal, o povo tupinambá, o povo chavante, o povo yanomami, o povo puri, povo ou etnia. Por que a gente não usa a palavra tribo? Porque tribo remete a uma tática que o branco sempre usou no passado e continua usando hoje em dia, que é dividir. Botar um povo, dividir o povo em duas tribos, ou povos vizinhos, dizer que uma é uma tribo e outra é outra tribo, para brigarem entre si, se enfraquecerem, e aí todo mundo morre, vira escravo, ou morre. E aí o homem branco se apodera da terra, né, e dos frutos da terra. Então a gente não usa o termo tribo, porque isso remete ao tribalismo, que é essa tática de guerra do homem branco. Então a gente fala etnia ou povo. Tá bom? Então existem esses dois tipos de pajé, né? Agora, pensa bem, hoje em dia, com tanto egoísmo, assim, quando se fala egoísmo, não é só o egoísmo da monstruosidade que a gente vê hoje em dia, né, nos discursos de ódio, de direita e de esquerda, muitas vezes, você vê muito discurso de ódio. Mas o egoísmo, tem um egoísmo que é um egoísmo que passa batido, que ninguém percebe que é egoísmo, mas né, que é esse apego às coisas materiais, à vida comum, à vida de porco, comendo comida de porcos, vivendo o cotidiano de porcos. Isso também é parte da expressão do ego. Então imagina, no mundo hoje que tem tanto egoísmo, tanto, como você falou, materialismo, se, né, Jesus estivesse aqui curando as pessoas e ressuscitando pessoas, né, ele não faria outra coisa, né? Não teria tempo para fazer o sermão do monte, para fazer, né, as orientações, para se conectar, né, em reserva, conversar com o Pai, né, com o Espírito Divino, porque na porta dele tem uma fila quilométrica daqui até o fim do mundo, só de pessoas querendo coisas, porque as pessoas muitas vezes querem coisas, né? Muitas vezes a busca espiritual ela é traída ou ela é desmascarada por causa disso, porque as pessoas querem coisas materiais, as pessoas não estão indo buscar a libertação, o despertar da alma, as pessoas estão querendo coisas, né? E Jesus também foi muito claro a respeito disso, né? Buscar primeiro o paraíso divino e tudo mais vai ser acrescentado. Tudo mais não é que vai ter um palácio de ouro, não, né? Um carro de luxo, não. Tudo mais é aquilo que é o mínimo, o básico necessário, o conforto necessário para viver nesse mundo, mas principalmente, né, a abertura do caminho espiritual para que você consiga trilhar esse caminho e despertar no mundo divino. Então, a gente, enquanto pajé, né, a gente sabe fazer remédios de planta, né? E aí, entrando já na terceira pergunta, a pergunta sobre como que atua o pajé, né? Cada tipo de pajé, pelo fato de ter havido a invasão, né, as culturas indígenas, muitas foram completamente desagregadas. O povo tupinambá, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, não tem mais aldeia. A gente não tem mais as nossas aldeias, porque todas foram destruídas, invadidas, bombardeadas, massacradas, e isso está registrado em documentos históricos que os próprios portugueses escreveram. Então, os apressadinhos aí querem dizer que isso é mentira. Isso aí os próprios portugueses escreveram lá, né, de como foi a invasão das nossas aldeias, massacres, torturas, né, os estupros, as catequizações,
a catequização. Então, é uma forma de colonizar a mente das pessoas, de dizer, ó, o meu Deus é poderoso e vai acabar, e você tem que me obedecer, porque senão você vai, né, perecer no fogo do inferno. Essas mentiras que contaram para assustar os povos indígenas e contribuir para que eles abandonassem as suas sabedorias tradicionais, ancestrais, né, e espirituais, também culturais, né, enfim. Todas as nossas sociedades, umas muito mais e outras um pouco menos, mas todas foram afetadas pela colonização, pela devastação, pelo massacre, pelo genocídio, né, que está documentado lá, também nos documentos portugueses, espanhóis, e ingleses, e holandeses, e franceses, né? Tudo isso tem documentos históricos comprovando como se deu essa história. Então, quem gosta de estudar, né, que não é negacionista do conhecimento, da ciência, da história, da realidade, vai lá pesquisar, mete os caras nos arquivos, né, viaja para Portugal, viaja para a Europa também, lá tem outros arquivos, aqui também tem, aqui em Pindorama também tem, vai estudar e vai ver qual é a realidade desse massacre. Então, esse impacto da colonização, da invasão, fez com que muitos dos conhecimentos, tanto culturais quanto espirituais, fossem quase que perdidos. Só que, o que acontece? O conhecimento espiritual, ele não depende de estar escrito num livro, ou de ser passado de uma pessoa para outra. A nossa forma tradicional, antes da invasão, a gente não usava livros, a gente passava o conhecimento de boca para boca, né? O pajé para os seus discípulos, né? Para os seus aprendizes, e do pajé para toda a aldeia, para todo o povo, e assim de uma geração para outra. Só que, na falta disso, de um contato de boca a boca, de boca a ouvido, ou na falta de um livro com as orientações escritas, porque a gente não deve se apegar a nada que é desse mundo, nem mesmo a livros de papel. Por quê? Porque se faltar um livro que tem uma orientação ali, um ensinamento, se faltar alguém para te orientar boca a boca, boca a ouvido, o que acontece? A luz vem e conecta com a mente do pajé, o pajé Caraibebé, e aí, de novo, esse ensinamento volta para o mundo. Não tem como apagar a luz. Por mais que as trevas tentem, né, embora elas estejam, digamos, no reino delas, aqui é o território das trevas, esse mundo, né, mas, embora seja assim, a luz é soberana. Então, a luz vem de tempos em tempos para buscar, para colher aqueles que são verdadeiros buscadores, que estão cansados de comer comida de porcos, para levá-los de volta para casa, para o mundo divino. E uma excelente aula. Foi uma excelente aula. Pena que o tempo agora já está se esgotando, o povo da outra live já está entrando, porque o assunto é muito pertinente. E realmente é isso aí mesmo. Estados Unidos, Israel e Irã. Inclusive com transmissão direta do Irã. Bom, gente, com relação... Só então, para finalizar, Léo, Jeane e parentes e parentas que estão aqui, só para finalizar, já que você falou essa questão de guerra né, no Oriente Médio, sim. A guerra também faz parte da separação do joio e do trigo, né? As pessoas vão se separando, mostrando quem são, né? E pelos frutos se reconhecereis a árvore. Com certeza. Legal, cara, interessante. É verdade, é isso aí mesmo. A gente vai, pelos frutos, a gente vai reconhecendo a árvore. Legal. O Ricardo, nós atrasamos para entrar, né? Entrar ao vivo. E eu queria dar voz aí a Cleide. Cleide, e nós vamos fazer outra, tá? Nós vamos fazer outras também, o Ricardo, que é muito interessante. Porque é um assunto muito profundo, né? É um assunto que tem que realmente. Aí passar aí para a Cleide. Eu fiquei bastante surpresa, porque o Ricardo, para explanar seu conhecimento, ele pegou o conhecimento do homem branco para poder chegar ao mesmo caminho. Achei muito interessante. Esse caminho que, na verdade, o homem branco chegava no indígena e dizia, não, o seu conhecimento está errado, o meu é que é o certo. E infelizmente, tentando dizimar o conhecimento, a religião, a luz, e não se apagou, né? Eu fico muito contente de ter conhecido o Ricardo. Sei que a gente está com o tempo estourado, então eu vou me despedindo aqui.
Se precisarem de mim em outras lives, né? Lógico, sempre E vamos sim dos dois. Aqui, pode contar comigo. Faça o seu canal de novo do YouTube, aí fala o canal. O meu canal, ele se chama Histórias e Conversas Essenciais. Eu não tinha pretensão de ser youtuber, também não estou colocando no canal uma pretensão de ficar milionária, não. Mas é a intenção de ajudar as outras pessoas, porque as pessoas estão muito perdidas, estão sofrendo, estão até perdidas nesse emaranhado que é o capitalismo. Então, elas se sufocam, se perdem, têm sonhos, têm desejos e muitas frustrações, porque poucas pessoas estão no topo, né? Então, eu vou ensinando nesse canal o que é que a elite faz, quem é elite, quem não é, o que é que molda os nossos relacionamentos. Vou falando de espiritualidade também e das minhas experiências, que são muitas. Eu gravei um vídeo que vai ao ar que chama Meus Infortúnios, porque eu passei tanta coisa na minha vida, mas tanta coisa a cada ano, que fez de mim essa pessoa que não perdeu a alegria de viver, fez de mim essa pessoa que eu sou hoje, uma pessoa que ama viver, que não importa o que aconteça, eu estou sempre grata pela vida e pelas coisas mais simples da vida, sabe? Eu sou grata. E é isso, gente. Boa noite para vocês e obrigado por tudo. Obrigado, Ricardo. A gente queria agradecer. Estamos indo lá para outra live. Gente, a live, a outra live, eu vou botar aqui na tela, é apenas pelo site, né? Porque nós vamos falar sobre a guerra Irã-Iraque, Estados Unidos, né? Eu estou lembrando que eu estou lendo aqui Iraque. E Estados Unidos agora está entrando na guerra fortemente. Hoje, o Irã já se pronunciou, falou que vai atacar fortemente o Israel, né? E eles não estão mostrando. Então, quando a gente faz uma live falando sobre Palestina, falando sobre pró-Palestina ou pró-Irã, por exemplo, eles derrubam os canais. Então, nós não estaremos transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook, vai ser apenas pelo site da TV Repensar, né? Eu vou colocar aqui na tela o site da TV Repensar. Depois eu vou colocar também o nosso telefone, né, da TV. Vocês podem entrar em contato, né? Esse aí é o link da TV Repensar. E lá tem uma sala de chat, podem mandar mensagem diretamente lá, né? Podem bater papo lá na sala de chat da Rádio TV Repensar.com. Não tem o BR, tá? Então está aí o site, daqui a pouco nós já vamos entrar, daqui a 10 minutos, né? Já estamos conectando lá com o Irã, né? Diretamente lá com o Irã. Tá bom, gente? Eu agradeço. Fico com a fala do nosso Pajé Ricardo. Ficamos com a fala do Pajé Ricardo, que ele fala, em tempos de trevas, vamos ser luz, né? Que a luz que está em cada um de nós, a nossa divindade possa se manifestar para um mundo melhor. Muito obrigada, viu, parente Ricardo, pela sua contribuição, pela sua explanação. Em outro momento você vem para poder contribuir mais, que esse momento que a humanidade está vivendo, tão decisivo, é preciso de pessoas que orientem. Foi um prazer ter você e a Cleide aqui, e vamos aí que vamos. Ana, o canal dela, rapidamente, o canal dela, como é que é o canal dela? Vamos lá. O canal se chama Histórias e Conversas Essenciais. Histórias e Conversas Essenciais. É o canal da Cleide Carmeloto, né? Como que faz para o povo do site assistir aquela live? Onde nós transmitimos, vai ficar gravada a live. Tá? Tá bom, galera? Olha, agora... Ô, Léo, para as pessoas assistirem a live do Irã... www.radiotvRepensar.com, com transmissão também, alguns flashes direto, né, ao vivo do Irã. Tá bom, galera? Um abraço a todos. Okay. Tchau. Valeu, obrigado, Ricardo. A gente se encontra, a gente bate papo. Vamos lá. Obrigado, gente. Aí, Valeu, tchau.